Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Graça e paz. Seguindo aqui mais um dia da leitura bíblica. Hoje nós vamos para o 3º e 4º capítulo do livro de Romanos. Pega a sua Bíblia aí, senta na sua mesa e vamos ler. Tá sendo maravilhosa, viu, gente? Cada dia a gente descobre coisas que o Senhor tem para nós. Descobre não, nós recebemos a revelação do Senhor, né? Através das leituras. E você é convidado a participar conosco. Bom dia, Ludinha. Bom dia, Salvadene. Tudo bem aí com vocês? Hoje vamos para os capítulos 3 e 4, né, de Romanos. Então, aqui a gente agora já chega e já começa, né? Ontem nós lemos o 1, né? Fizemos aquela introdução lá do Romanos, do livro de Romanos. Que nós começamos nas cartas, né? Eu vou só pegar bem aqui uma Bíblia. Porque lembrei aqui agora. Falar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar a Bíblia de trás para frente. Onde fala das cartas, as epístolas de Paulo, né? Deixa eu ver. Cartas de Paulo, que são 13, né? Deixa eu ver, gente. Tem que conferir aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá verdade, tô certo. São 13, né, as cartas de Paulo, que são elas, Romano, no caso é a primeira, né, que nós começamos a ler, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então são esses livros, né, que fazem parte das cartas de Paulo. E aí nós começamos, né, ontem, lendo Romanos, que faz parte dessas cartas. Então, a maior parte, praticamente, né, dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, né? Então, a gente vê, né, o porquê que realmente o Senhor separou Paulo, né, lá, para testemunhar, né, de tudo aquilo que ele fez, por meio, né, da luta de Paulo. Vamos orar então, né? Depois a gente dá continuidade. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai celestial, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratidão a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelo dia que o Senhor nos deu, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Senhor, nós somos gratas por isso, meu Deus, pela oportunidade que temos, Senhor, de termos acesso à Bíblia, meu Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê revelação, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, Pai, para que nós possamos entender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós aqui no livro de Romanos. Nos fala, Senhor, fala conosco, nós estamos aqui porque nós queremos te ouvir, te entender, meu Deus. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Por mais esse dia, mais um dia de vida. E aqui, né, buscando entender a palavra de Deus. Bom dia, Alice Marques. Seja bem-vinda à leitura da Bíblia. E estamos no vamos para o capítulo 3 do livro de Romanos. Então vamos, né? Ontem nós fizemos a introdução de Romanos, e Romanos foi um livro escrito por Paulo. Nós colocamos, né, que ele tem 16 capítulos, mais de 4, né, não vou falar quantos versículos, né, são muitos. Nós lemos aqui, né, que Paulo fez uma introdução à carta, que é uma carta, né, que Paulo fez. Então ele fez a introdução, nós lemos ontem a introdução da carta, e no capítulo 2, né,
Ainda no capítulo 1, na carta de Paulo, falou ainda sobre a ira de Deus contra a humanidade. Não foi só contra um povo, né? Foi contra a humanidade, né? No capítulo 2, nós lemos, né, sobre o justo juízo de Deus, né? Que aí depois nós lemos também que os judeus e a lei, falou sobre os judeus e a lei, né? Aqui apontou, né, todos os pecados, colocou que todo mundo peca, né? Não sobrou ninguém, né? Todo mundo é pecador. E então aqui, no capítulo 3, Paulo já começa, né, a falar um pouco mais sobre a justificação, né, de como nós podemos, né, ser perdoados por esses nossos pecados, né, vamos assim dizer. Então, a fidelidade de Deus. Então, nesse capítulo 3 aqui, Paulo, ele encerra seu diagnóstico ali, né, porque a gente lembra que ele fez, né, apontou muitas coisas erradas que a humanidade faz, né, que o ser humano faz. E aqui no capítulo 3, aqui nesse capítulo, ele encerra, né, esse diagnóstico sombrio, né, sobre a condição humana e introduz a solução divina, a solução de Deus, né? Então, nós temos esperança, né? Graças a Deus. Então, capítulo 3, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que valor há na circuncisão? Aí, muita em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, a palavra primeiro, né, foi entregue aos judeus. Que importa se alguns deles não creram? Não é todo mundo que vai crer mesmo, né? A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Baseado no Salmos 51, 4, ele escreve: para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Então, todo mundo vai ser julgado, né? Mas, versículo 5, mas se a nossa injustiça revela a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Deus nunca erra, né, gente? Deus nunca erra. Deus, ele está certo em tudo. Nas coisas que nós não entendemos, ele está fazendo, mas a gente tem a certeza que ele está fazendo certo, né? Nós é que não temos o entendimento, né, total de tudo aquilo que é divino. Falo em termos humanos. De maneira nenhuma, se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Contudo, se por meio da minha mentira a verdade de Deus se mostrou supremamente grande para a sua glória, por que então sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação deles é justa. Aquele que já faz, né, pensando nisso, não tem né, a salvação. A condenação dele é justa. Então aqui ele está nos dizendo, né, que todo mundo, né, não escapa um, né? Aqui, ó. Para que seja julgado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Então, todo mundo vai ser julgado, né? Então, a gente que tem que procurar, né, pela fé em Jesus, buscar o nosso caminho reto, né, da nossa salvação. Então, ninguém é justo. Ele continua, né? Versículo 9. Que concluiremos, então? Temos alguma vantagem?
De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado, como está escrito. Aqui ele está colocando, né? Não importa, judeus que recebeu a lei, né? E os gregos que não receberam, né? Toda a humanidade estão debaixo de pecado, né? Aí ele começa aqui a escrever, gente, várias passagens do Antigo Testamento, justificando isso, né? Justificando que todos pecaram e precisam da graça de Deus, né? Eu não coloquei as referências, que são várias, né? E aí ele começou: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Aqui quando ele fala assim, ó, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Eu fiquei preocupado com essa fala aqui. Mas assim, quer dizer, nós, do nosso humano, nosso lado humano, simplesmente nós, por nós mesmos, nós não sabemos buscar, nós não sabemos ter essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus conosco, para a gente ter essa intimidade, para a gente saber buscar ao Senhor. Né? É nesse sentido, né? Que ninguém por si só, né? Nós, por nós mesmos, nós não vamos ser salvos. Nós dependemos da graça de Deus. E para que a gente tenha essa graça de Deus, nós precisamos ter o Espírito Santo conosco. Então, aí ele continua no versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, continuando. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Então ninguém escapa, nenhum justo. Nenhum justo escapa, né? Todo mundo está debaixo de pecado. Desde a época que Adão, né? Ele pecou, então toda a humanidade, né? Ficou condenada, ficou debaixo desse pecado. E vamos continuar, né? Sabemos, pois, versículo 19. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nós nos tornamos conscientes do pecado. Então, está colocando aqui, né? A lei não salva, né? A lei não nos salva. Quem nos salva é Jesus, né? Mas a lei, ela serve como um espelho para nos mostrar onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando, né? Então, ela serve para isso, não para a salvação. Não basta você só conhecer a lei, né? Mas, e não acreditar, não crer, né? Não buscar, né, esse entendimento de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então, versículo 21. A justiça por meio da fé. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Injustiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Vou ler novamente aqui, que eu acho que eu falei uma coisa errada aqui nesse meio. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mais uma vez, né? Coloca todo mundo.
sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então nós precisamos da graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isto porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aqui mais uma vez, né, confirma aqui que é por meio, né, da graça do Senhor. Nós não merecemos, né, gente? Nada que a gente venha fazer aqui vai nos dar o mérito de ser merecedor da salvação. Nada. Não, a gente não tem capacidade de comprar a nossa salvação. Não temos, né? E muitas religiões pregam isso, né? Que, bom dia, Renólia, que o que a gente faz aqui, né? A gente está comprando a nossa salvação. Não. Nada vai substituir o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Então, mas também vai tirar a nossa obrigação, nosso dever de ser bondosos, de fazer caridade para as pessoas? Não, de forma alguma, né? Isso é uma coisa, né, do caráter de cada um. E diz respeito à lei, aqui fala em relação à lei, né? A lei, ela acaba sendo um espelho para nós, para nos apontar aquilo que a gente está fazendo que não é certo, né? Então a lei, ela serve para isso, né? Para nos mostrar o que é certo, o que é errado, né? Para nos apontar o caminho, para nos apontar do pecado, fazer com que a gente arrependa, né? Das nossas falhas, dos nossos pecados. Então a lei serve para isso. E Jesus, morrendo naquela cruz, ele não aboliu a lei, né? Ele não aboliu. Ele justamente estava cumprindo, porque lendo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ele aponta, né, para o Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para a necessidade, né, de um Salvador. Então, só para quem realmente não crê na Bíblia, aí tudo bem, né, de cada um, né? Mas para quem lê e quem crê, vai entender que Jesus realmente foi o Cristo anunciado no Antigo Testamento. Teise, bom dia, Teise. Então, versículo 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? Foi excluído? Baseado em que princípio? Na lei das obras? Que nós estamos falando, né? Não, mas no princípio da fé. Quer dizer, não é a obra que a gente faz. Imagina, gente, se fosse, né? Através das coisas que a gente faz. Não é na obra que está falando, né? Não é na obra. Mas no princípio da fé. Fé em quê? Fé em Jesus. Então, versículo 18. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, os gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. É aquilo que a gente estava falando, né? Que a lei, né, que fala lá do Antigo Testamento, ela apontava para Jesus. Ela só não era o suficiente. Então Jesus veio justamente para cumprir a lei, né? A forma das pessoas entenderem é que erram, né? Que está errado. Que colocam assim, que além do sacrifício de Jesus, muitas igrejas, muitas religiões apontam para mais coisas, né? Dificultam para a gente, né? Aponta que nós precisamos, né, realmente ter obras, né? Fazer muita coisa lá, né? Servir outros caminhos, outros deuses, né? Dificulta muito, gente. É muito mais fácil, muito mais simples acreditar em Jesus e pronto. A não ser que você pegue a Bíblia e joga fora, né?
Joga a Bíblia fora e pronto. Não, eu não vou acreditar nisso aqui, eu vou criar o meu próprio caminho. E você escolhe um outro Deus aí, você segue. Mas se você realmente leva em consideração a Bíblia, se você lê ela todinha, versículo por versículo, não vai ficar dúvida em seu coração. Não vai. Que Jesus é o único caminho. E que ele não divide essa glória com ninguém. Com ninguém. Então, nós precisamos realmente ler. Ou então, fechar e jogar fora, como eu falei antes. Porque se você começar a ler a Bíblia e você acreditar nela, não existe outra possibilidade. Não existe. Adriana, bom dia, Adriana. Estamos fechando o capítulo 3 de Romanos. Vamos iniciar o capítulo 4. Capítulo 4. Então, aqui nesse capítulo 3, né, Paulo ele encerra excluindo qualquer motivo para orgulho humano. Se a salvação é um presente de Deus, né, recebido pela graça, né, de Deus, não é Deus, a glória é somente para Deus, não tem como, né, nós humanos dizer, né, eu sou orgulhosa aqui porque eu faço muitas obras, né, eu ajudo muitas pessoas, né, eu faço, sei lá, um monte de coisas aí, e dizer que está bem posicionado no céu com Deus porque está fazendo boas obras e não acreditar em Jesus. Então, Paulo tirou, com essa leitura aqui, nesse capítulo 3, dá para a gente entender, né? Não é pelas obras, é pela fé, é pela fé em Jesus Cristo que nós chegaremos à salvação. Então, capítulo 4. Abraão justificado pela fé. Abraão justificado pela fé. Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Aqui existe a questão, né, que Abraão ele foi considerado o pai da fé, né, da humanidade, na verdade é o pai da humanidade, né, da nação, né, nós. E ele, na época ele estava debaixo da lei, né, na época ele seguia a lei de Moisés. Porque ele morreu, está colocando aqui, né, que morreu antes da crucificação de Jesus. E aí a questão é que, vou ler novamente, né? Portanto, que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? De fato, Abraão foi justificado pelas obras. Ele tem o que se gloriar, mas não diante de Deus. Quer dizer, ele não pode, né, se gloriar, pela forma que estão dizendo aqui, ele foi salvo, né, pelas obras, pelo que ele fez. E aí Paulo coloca, né, mas ele está colocando aqui, ó, Abraão foi justificado pelas obras? Não, ele tem o que se gloriar. Se porventura ele foi pelas obras, ele tem como dizer, né, que ele foi salvo pelas obras dele, né, então ele vai se gloriar. E Paulo diz, mas não diante de Deus. Ele pode se gloriar lá enquanto homem, mas diante de Deus, não, né? Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Então, Abraão, ele acreditou em Deus. Foi através da fé dele em Deus é que ele foi salvo, né? E não pelas coisas boas que ele fez aqui na terra. Então, versículo 4. E depois nós vamos ver de que forma Abraão, né, ele demonstrou a fé dele, né? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Quer dizer, Deus atribui a justiça para quem fez obras e para quem não fez obras,
né? Ele não está avaliando a salvação, né, como o agir da pessoa, mas como o coração, né, o que está interno, pela fé, né? Então, aqui, a partir tem uma reflexão aqui dos Salmos 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado. Ou seja, não é errado, né? Dizer, né, que, como eu vou explicar aqui, não é errado, não é justo, né, dizer que tem alguém, né, que é alguém que é justo, que não está nesse meio aqui, né, que é separado, que não tem pecado, né. Davi aqui era considerado um homem segundo o coração de Deus, e ele cometia muitos pecados, né, mas Davi, ele reconhecia, né, que tinha Deus, né, e que ele devia, né, buscar o Senhor, né, buscar o perdão do Senhor. Por quê? Porque ele acreditava, né? Bem-aventurar aqueles cujas transgressões são perdoadas. E aí Davi procurava Deus. E o Senhor, ele perdoava os pecados de Davi, né? É porque Deus é injusto, né? Às vezes a gente pensa assim, mas Deus é injusto. Porque a pessoa cometeu um erro tão grande, né? Até de matar o outro lá. E aí buscou a Deus e Deus perdoou. É porque Deus, desde o começo, está falando aqui que ele avalia, não é o que a pessoa faz, mas é o que está dentro do coração da pessoa. Se a pessoa se arrependeu de fato, né, e buscou ao Senhor, confessou aquilo e buscou a Ele, ele vai ser justificado. Mas bom é aquele que não faz isso, né? Que não precisa, né, buscar esse perdão porque não cometeu esse tipo de coisa. Mas todos nós somos humanos, né? E acabamos cometendo, né, gente? E a gente tem que buscar o Senhor. Não é errado você buscar o Senhor e confessar a Ele e pedir o perdão a Ele. Não, de forma alguma, né? Porque todos nós merecemos da misericórdia de Deus. Versículo 9. Destina-se essa bênção apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Nós já falamos, né, sobre essa questão, mas me veio aqui o desejo de falar dela, né? O que é os circuncisos e o que é os incircuncisos. Os circuncisos, né, eram os judeus, né, que fizeram uma aliança, né, com Deus, que toda criança, né, quando nascia, a partir do 8º dia, eles tiravam, né, a pele do órgão genital do menino, né, tiravam, cortavam. Aquilo ali era uma aliança, um ato ali, né, simbólico daquela aliança, e a prova disso era esse ato da circuncisão. E os incircuncisos, para eles naquela época, né, quem não era judeu, né, quem não era, fazia aquele ato, não estava dentro daquela aliança, era considerado alguém que não tinha acesso a Deus, né? Então aqui ele está falando, né, destina-se essa bênção apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Aí já dissemos, a fé foi atribuída como justiça a Abraão. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não, foi depois, mas antes. Não foi depois, mas antes. Quer dizer, Abraão, nós vamos ver aqui Romanos, ele busca muito, né, o Gênesis, traz muitas coisas de Gênesis. E nós vamos ver isso aqui tudo lá em Gênesis. Mas aqui só para falar um pouquinho. Abraão, ele manifestou a sua fé antes da sua circuncisão. Ele era incircunciso. Ele não tinha feito essa aliança. Ele não estava dentro da aliança. Mas quando Deus falou com ele, né? Aí depois, né, de manifestar a fé dele em Deus, é que tem algumas passagens que falam que foi 14 anos depois, né, dele manifestar a fé em Deus, é que ele foi circuncidado. Mas então, aqui ele está dizendo, né, antes,
Vou ler de novo isso aqui. Já dissemos, a fé foi atribuída como justiça a Abraão. Como justiça, não foi pela circuncisão. Foi porque Deus foi justo com ele. Então, sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não, foi depois. Mas, não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Então, ele foi circuncidado para confirmar a fé. E não foi circuncidado para receber a fé. Foi ao contrário, é o inverso, né? Então, como sinal, selo de justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Olha aí. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é igualmente o pai dos circuncisos. Quer dizer, todos nós somos considerados circuncisos, né, pela fé, porque foi Jesus, nós cremos em Jesus, esse é o nosso ato, a nossa fé, né, está no nosso coração. Deus vê, é isso. Que não somente são circuncisos, mas que também andam nos passos da fé que teve Abraão, o nosso pai, antes de passar pela circuncisão. Versículo 13. Esse negócio de circuncisão pega, né, gente? Mas a gente precisa entender isso, né? Que não precisa mais, né? O homem não precisa mais fazer esse ritual. Isso passou, isso foi na época antes do sacrifício de Jesus. Depois do sacrifício de Jesus, Jesus já fez o sacrifício por nós. Não existe sacrifício maior do que Jesus fez para nós, né? Versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que a justiça que vem da fé. Não foi, né? Quer dizer que foi antes, né? Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa invalidada. É? Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. 16. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito? Aqui é Gênesis 17:5. Está assim: eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. Foi nessa época, né, que Abraão acreditou, né, na promessa do Senhor, acreditou em Deus. Aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existisse. Aqui ele lembra que dá vida aos mortos, né, que chama coisas que não existem como se existissem. Porque a sua esposa, né, Sara, ele recebeu aquela promessa que seria pai de muitos, né? E ele já era bem idoso, e Sara também. Então, o útero de Sara humanamente não gerava mais filho. E ele está colocando aqui, né? Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos, que é em Deus, né? E chama as coisas que não existem como se existissem. Né? Para ele era impossível ele ser pai de muitos, ser pai de nações, né? Mas Deus fez acontecer na vida de Abraão. E nessa época que ele recebeu essa promessa, e ele acreditou em Deus, ele não tinha passado por esse processo aqui de circuncisão. Não, ele não era circuncidado. Circunciso, né? Vamos assim dizer. Então, versículo 18. Ele continua: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na sua fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade.
porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Era o que ele disse antes, né? Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Olha aí, a consequência foi o quê? Deus atribuiu a ele, né, como justiça, ele foi justificado ali, né? Agora não está escrito, lhe foi atribuído, somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou, Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós não podemos duvidar disso, né? De forma alguma, né? Então isso aqui nos mostra, né, que Abraão também foi salvo crendo na promessa de Deus, né? Então ele não foi salvo, né, porque foi circuncidado. Gente, essa palavra para mim, misericórdia, ela é difícil para mim, viu? Eu não vou nem treinar mais ela, porque ela não sai mesmo direito da minha boca. Então tá tudo bem, mas vocês entenderam, né? Então, Abraão, ele foi salvo porque ele acreditou em Deus. Ele acreditou que o Senhor era capaz de trazer à existência aquilo que não existia. Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Ele era capaz de gerar vida num útero que já não existia mais vitalidade. Então, para nós também, né? Então, nossa salvação é pela nossa fé em Jesus Cristo, não é pelas nossas obras, mas isso também não tira a nossa obrigação, o nosso dever, né, de fazer as nossas obras aqui nessa terra. Não é isso que o Senhor fala, né? Ele fala que não veio para abolir a lei, não, ele veio para fazer cumprir, né? Então, que a gente busque cada dia mais, né, gente, a presença do Senhor, buscar, obedecer aquilo que Ele tem para nós, né, para que nós possamos ter a certeza, se algum dia alguém perguntar para você, eu vou perguntar hoje, né? Se você morresse hoje, eu pergunto para mim também, para onde a gente iria? A gente tem a certeza, assim, plena certeza para onde a gente vai? Porque a palavra fala da vida eterna, né? Então nós vamos ter a vida eterna. Que a gente busque essa certeza, né? A gente não perca ela nem um minuto, porque nós não sabemos que dia que nós vamos, que hora que nós vamos, né? Pode ser qualquer hora. E aí, não é lá que nós vamos buscar essa certeza, depois que a gente for. Não, é aqui, antes da gente ir. Então, né, que o Senhor continue nos abençoando, né, nos dando sabedoria, discernimento, para que a gente continue firme aqui, buscando ler esse livro, né? Esse livro que é vivo, que consta a mente do Senhor e que fala conosco. Amém, gente? Vamos orar? Fechando aqui. Digé, bom dia. Então vamos. Pai Celestial, gratidão a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa leitura de hoje, por mais esse entendimento, Pai. O Senhor tem falado conosco, meu Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a aumentar a nossa fé cada dia mais. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Que nós tenhamos um dia abençoado, um final de semana cheio da graça do Senhor. Um final de semana alegre, né? Então, tchau, tchau, gente. Jesus abençoe. Bom final de semana. Bom sábado, né? E até amanhã.